Tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Estamos aqui, né, para começar. Vamos ver se a gente consegue fazer uma série sobre a Didaqué, né? Vamos fazer, sim. E, em primeiro lugar, eu vou me apresentar e depois eu vou pedir para você se apresentar, né? Claro. Bom, meu nome é Alexandre de Oliveira Capão, né? Alguns de vocês já seguem este canal, alguns são até meus amigos, mas espero expandir para um público maior. Eu sou professor universitário de Economia e Relações Internacionais, na verdade formado em Economia, mas eu me considero hoje em dia muito mais um internacionalista do que um economista, apesar da base na economia ser importante, foi importante na minha formação. Sou também tradutor e escritor, e espero um dia poder dizer da minha primeira atividade, escritor, né? Um dos meus sonhos era ser identificado com um cartão de visitas em branco, só escrito Alexandre de Oliveira Capão, escritor, sem precisar maiores referências. Você é ele, né? Que sonho, né? E você, Isaías, me conte um pouco de você. Pois bem, eu sou o Isaías Gonçalves de Oliveira, né? Eu vivo em Curitiba, eu sou guarda municipal aqui na cidade, trabalho hoje na Secretaria de Defesa Social e Trânsito, eu trabalho num departamento chamado Observatório de Segurança Pública. A minha função é produzir estatísticas sobre a criminalidade em Curitiba e produzir análises criminais que servem de assessoria de gestão para o secretário e às vezes até para o prefeito, né? Eu sou formado originalmente em letras, mas depois eu fiz algumas especializações na área de segurança pública e administração pública para poder atuar melhor no meu trabalho. Eu tenho 50 anos completados há pouco tempo, né? E a teologia é uma das minhas paixões, então eu estudo muito teologia e acho que eu vou morrer fazendo isso, né? Eu gosto muito da história da igreja, do diálogo interreligioso e dos estudos relacionados às línguas originais, né? O hebraico e o grego. Eu acho que um pouco é isso. Então, Isaías, só aproveitando e te perguntar, mas ser formado em letras mais... Letras tem tanto, né? Português, inglês, português, literatura. Como é que chama? É habilitação? Como é que é o nome dessas divisões? Na verdade, eu sou licenciado em letras português. Eu estudei na Federal do Paraná e na época a gente não tinha essa dupla habilitação, né? Inglês e português à noite, que foi quando eu pude estudar. Então eu sou literatura e língua portuguesa. Essa é minha formação. Mas esse seu interesse, né, pelas linguagens bíblicas vem do período de letras, pelo menos o latim, ou isso veio posteriormente? Não, isso é bem anterior. Foi quando eu comecei a tomar contato com a Bíblia, eu percebi que precisava entender um pouquinho das línguas originais para entender melhor aquele livro, né? E isso já faz aí quase 30 anos que eu tô nessa. Eu entendo bem pouco. Entendo bem pouco nesse tempo todo. Mas estou caminhando. Aqui uma observação aí para o nosso ouvinte, o Isaías, a gente já se conhece há algum tempo, muito de conversas, né, pelo WhatsApp, conversas muitas vezes quando eu estou caminhando, vou conversando e tudo. E eu lembro que quando começamos a nossa amizade, eu era espírita, e, claro, não foi só esse fator, mas vários outros fatores ele contribuiu em nossas discussões sobre a Bíblia, e o amor pela Bíblia que eu fui desenvolvendo com o tempo acabaram me levando para o catolicismo. Então, eu brinco que o Isaías deve ser o único protestante ou evangélico, né? Ele diz que é um protestante que não protesta mais, mas o único protestante que pode chegar todo orgulhoso para o pastor dele e diz: olha, converti mais um. Para qual igreja? Para a Igreja Católica. Espero que você não se importe com a brincadeira, Isaías. Senão... Eu sou um cristão bem universalista. Hoje eu sou de tradição batista, né? Mas eu sou bem universalista, porque eu acho que Cristo transcende todas essas questões, né? E a gente vai descobrindo irmãos durante a vida, e você é um irmão que eu descobri que tem sido uma relação muito,
produtivo, não só produtivo, não sei se está produzindo alguma coisa, mas acho que a gente tem uma comunhão de alma muito boa. A gente precisa um dia fazer isso virar uma comunhão epistolar, trocar cartas, né? Imagina, a carta de Alexandre a Isaías. O nome já é um nome poderoso. O imperador é profeta. Mas o nosso objetivo aqui, para você que está assistindo todo esse blá, 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 vamos colocar aqui um objetivo. É fazer um programa, né, talvez mensal, isso a gente vai combinar depois, sobre a Didaqué. Né? O que seria a Didaqué eu vou deixar para o meu amigo Isaías, que até foi quem me indicou a ler esse documento aí dos cristãos primitivos. Então, o que é a Didaqué? A Didaqué é um documento cristão primitivo, datado talvez do fim do 1º século ou início do 2º século. Ele é muito importante porque ele é um retrato da igreja naqueles dias. O que era a igreja, a simplicidade dela. Na Didaqué, conforme você vai lendo o texto, você vai percebendo que algumas doutrinas, alguns ensinos estão ainda em formação, né? Quando eu li a primeira vez esse texto, Alexandre, eu imaginei que a Didaqué, eu senti ela muito judaica. Não sei se você teve essa experiência. Eu senti um texto muito judaico. E fiquei imaginando, será que a Didaqué não foi escrita exatamente pela igreja judaica daquela época, né? Mas, por outro lado, ela tem ela dialoga muito com outro texto que é daquela época, que é a Carta de Barnabé, e Barnabé é bem antijudaico. Daí eu fiquei na dúvida sobre isso. Mas, para resumir, a Didaqué é uma espécie de catecismo do 1º século, né? Que traz vários ensinos básicos sobre como organizar o culto, como receber os profetas, e ela é especialmente um texto apocalíptico, né? Que eu acho que é o que mais define a Didaqué, é que ela é um texto apocalíptico. Falar um pouco do nome, né? Inclusive, acho que nesse momento, se a gente conseguir não cuspir, falar da pronúncia original, depois a gente volta à nossa pronúncia abrasileirada, né? Pois é, para mim a pronúncia correta é Didaqué, né? Porque ela tem um ri no final. Essa é a mesma palavra, é a mesma letra de Cristo, mas em grego você lê isso como Christos, né? Seria mais ou menos o CH alemão, o het, para quem conhece do hebraico, né? É uma letra bem cultural. Como ela chegou no grego, eu não sei. Eu acho que deve ter sido influência semita, né? Uma tese minha sobre isso, né? Significa ensino, né? Didaqué, olha que interessante, Alexandre, ela deriva ou deriva dela, da palavra didascalos, que significa professor, né? Você tem hoje a didática, que também deriva daí. Então, o termo deriva da palavra professor. Agora, vamos olhar assim dentro da tradição judaica. Eles têm o Talmud. Já ouviu falar do Talmud? Claro, com certeza. Talmud são as explicaçõe, né, da Torá e dos escritos, né? O Talmud é a compilação da lei oral judaica. A gente vai conversar nisso num outro dia, porque aí dá mais assunto ainda, né? Mas ele também significa ensino. Talmud é ensino. Só que Talmud vem de Talmid, que é aluno, em hebraico. Já no grego, o didac vem do professor. Veja como tem uma diferença, né? Porque aluno em grego do Novo Testamento, é mathetes. Você deve até conhecer essa palavra pela palavra portuguesa polímata, né? Poli é muito e polímata é aquele que sabe muito, né? Então, a gente pode dizer que esse mate do final significa algo como conhecer, né? Mais ou menos assim, aprender, por aí vai. Esse é a origem do nome do livro. A tradição diz que foi escrito pelos 12 apóstolos, só que é uma tradição, a gente sabe que provavelmente não foi, né? Mas baseado certamente nas tradições dos 12 apóstolos. Será que a gente dá um quadro geral do que é a Didaqué com isso? Eu aqui, essa questão que você colocou, né? Pelo que eu li, estudei, nem tinha como ser dos 12 apóstolos, porque há diferenças estilísticas, né, entre várias passagens. Parece mais, não sei se eu estou errado, que uma coleção,
de diversos escritos. Seria isso, talvez, ou não? O que eu percebi é realmente uma colagem de vários escritos, né? Uhum. Os capítulos não têm uma ordem muito... Às vezes você percebe que o autor muda de assunto ali e a impressão que se tem é que não é o mesmo autor que está falando, né? Eu acho que é uma compilação de várias tradições, né? Mas que aquele ensino está bem ancorado nos ensinos dos apóstolos, isso está, né? Especialmente no Evangelho, né? No Sermão do Monte. Agora, o que eu sinto também ali é como se fosse, para mim, a leitura que cai bem depois de Atos dos Apóstolos. Não estou dizendo que tenha a coerência e a unidade de Atos, que não tem, a gente acabou de falar que são trechos, mas eu vejo ali o desenvolvimento daquela comunidade que a gente percebe que nasceu, né, no Pentecostes e tudo, ali no Atos dos Apóstolos. Você quer dizer especificamente o Concílio de Jerusalém, quando os apóstolos deram lá algumas orientações, eu pensei nisso especificamente, sabe? Sim. Até porque o título dela em grego é Didache Kyrio dia tondodeca apostolon tois etnesim, que seria algo como ensino do Senhor através dos 12 apóstolos às nações, etnesim. Ou seja, ele é voltado mais para os cristãos pagãos do que para os cristãos judeus, né, no caso aí. Isso, mas ela reflete bem um ensino judaico, né? Acho que você percebe isso bastante também, né? Uhum. Essa questão dela abrir já com os dois caminhos, que na verdade não é uma coisa nova, né? Essa, como é que eu diria, quando você tem dois elementos... Antítese, não, dialética. Isso, dois elementos contrastantes, né? Uhum. Esse dualismo é um dualismo bem comum dentro do judaísmo. Tanto é que a gente encontra uma coisa assim parecida no Novo Testamento. Por exemplo, Paulo lá em 1 Tessalonicenses 5,5, ele fala assim, vocês são filhos da luz, e vocês não são filhos das trevas, né? É um tema que também é recorrente lá entre os manuscritos do Mar Morto, aquela seita, se é que foi ela mesma, dos essênios, eles tinham lá um livro chamado Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas, né? Essa divisão do mundo em dois grupos, né? E que também remete ao que Jesus disse ali em Mateus sobre as duas portas, né? Uma porta larga e espaçosa que conduz à perdição e a porta estreita que conduz ao bom caminho. A Didache tem muito disso, né? Que, aliás, ela começa com essa questão, né, dos dois caminhos, mas antes da gente chegar ao início, sim, uma coisa que eu noto muito na Didache, e que eu vejo no cristianismo até hoje em dia, e que é um elemento que às vezes me assusta, até talvez como intelectual, eu sempre gostei muito da vida introspectiva, né? Daquela coisa mais individual. E a gente percebe que o cristianismo ele é, na essência, comunitário. Ou seja, você vai sair do seu isolamento, da sua reflexão subjetiva, individualista, e vai se abrir para a comunidade. E aqui é toda uma vida comunitária, né? Como, mais uma vez, em Atos. E é o que eu vejo, no caso, trazendo o exemplo da Igreja Católica, mas creio que seja o mesmo, nas diversas denominações, aquela vida na paróquia, né? De você ter as atividades comunitárias, além da missa, as diversas atividades com a comunidade. Exatamente. O cristianismo primitivo era isso, né? Tanto é que em Atos dos Apóstolos o que as pessoas faziam é vender o que tinham e viver num ideal comunitário, né? Alguns chamam isso de comunismo primitivo, mas eu não sei se o sentido é bem esse, né? Você pode dizer, por exemplo, que a vida monástica é uma vida é uma espécie de comunismo? Não, eu discordo dessa interpretação, até porque não é um Estado obrigando, é uma coisa mais voluntária.
da pessoa se doar, né, de ser uma entrega voluntária e não um Estado, alguém que chegou e te obrigou e desapropriou os seus bens, né? O fato é que, como eu disse antes, os judeus tinham esse grupo lá, os essênios, que eles viviam nos arredores do Mar Morto, e eles tinham uma vida comunitária. O que eu percebo do começo do cristianismo é que ele bebeu, não vou dizer que bebeu muito nessa fonte, mas essas práticas parece que foram incorporadas àquela comunidade, né? Porque, por um lado, você tem muito do farisaísmo no cristianismo, né? Apesar de que os fariseus eram os inimigos de Cristo no Novo Testamento, não vou dizer inimigos, né? Mas os adversários verbais dele. Mas a gente tem muito deles no cristianismo, mas também a gente tem muito pelo menos na forma de organização com os essênios, né? Agora tem sempre no meio dos fariseus os Nicodemos da vida, né? Tem aquele que reconhece. Não, e vários outros, né? Vários outros. Eu acho que a primeira igreja ela foi principalmente farisaica, né? Foram esses que ouviram lá os chamados de Cristo. Ou pelo menos as pessoas estavam na rede de influência dessa versão do judaísmo antigo, né? Tanto é que o cristianismo, quando os apóstolos saíram pregar para o mundo, eles foram pregar nas sinagogas. E a sinagoga, ela não é exclusiva do fariseu, mas é uma instituição farisaica, especialmente, né? Se analisar bem, né? Agora, exatamente, você quase comentou nos saduceus, que era o grupo que eu comentava. Eu tenho a impressão, pelo menos na leitura dos evangelhos, que era mais fácil converter e até atrair ou despertar a curiosidade de um fariseu do que talvez de um saduceu, né? que tinha uma visão mais materialista. Eu me recordo, o evangelho de hoje, né, que na missa era justamente aquele da viúva dos 7 irmãos, né, daquele exemplo hipotético. Então, era uma visão bem materialista, né, mais dos saduceus do que dos fariseus. Me corrija se eu estiver errado. Não, é verdade. Agora, voltando um pouco para o texto, o interessante é que a gente, até o século XIX, a gente não tinha o texto da Didache, né, da Didaquê. É um texto que havia se perdido. Você tem muitas citações dela, o primeiro a ter citado a Didaquê, o primeiro que nós temos conhecimento, né, foi o Clemente de Alexandria, e que as pessoas não devem confundir com o Clemente de Roma, né? Quem escreveu as 2 cartas que são, a gente considera o corpus dos pais apostólicos foi o Clemente de Roma, né? Que os católicos consideram papa. Que, se eu não me engano, eu estou até conferido, hoje é o dia dele, São Clemente I, Papa hoje, que curiosidade. Memória facultativa, olha, ele vai interceder por você, em São Clemente I. O Clemente de Roma hoje. Hoje é o de Roma. Isso, é o que é Papa, né? São Clemente I, Papa e Mártir. Depois de Pedro, Clemente foi o terceiro a governar a Igreja de Roma, em fins do século I, exato, É ele mesmo. Então ele escreveu uma carta muito bonita que faz parte desse... A Didache, ela faz parte desse corpo, né? A gente chama de pais apostólicos. Eu estava até conversando com o Alexandre um pouco antes. Os pais da igreja é um conjunto de pessoas e a gente atribui isso aos documentos, né? Você tem os 2 estudos das pessoas e dos documentos. Mas quando a gente fala em pais da igreja, está falando dos documentos que eles nos deixaram, né? Mas daí você pode estudar também as pessoas que produziram esses documentos. Mas, de qualquer forma, tudo isso são os pais da igreja. Começa ali logo depois da era apostólica e vai lá século VI, VII, depende do autor, né? Onde termina. Esses são os pais da igreja. E dentro dos pais da igreja você tem uma seção dos primeiros ali que são os pais apostólicos. Por quê? Porque eles vieram imediatamente após os apóstolos. E alguns deles, como Policarpo, que tem nos deixou uma carta muito bonita também, ele conheceu o apóstolo João. Então é grudadinho ali, né? Tem as cartas de Santo Inácio, são 7 cartas. Santo Inácio também, né? Foi discípulo de João, né? Isso. Tem o Pastor de Hermas, que era uma carta, era um texto um caráter simbólico ou apocalíptico. Eu não sei muito bem como classificar o Pastor de Hermas, né? Se um tanto simbólico, se um tanto... Não diria apocalíptico no sentido da literatura apocalíptica mesmo, né? Ele tem uma série de visões ali.
Mas era um texto muito querido no primeiro século, né? A gente tem o Pastor de Hermes inteiro, a gente tem as cartas de Santo Inácio, a gente tem a carta de Barnabé. Barnabé, às vezes, é considerado pseudepígrafo, né? É um texto de autoria falsa, né? Texto de autoria de alguém que não é aquele que está sendo dito na carta, né? Então, como eu disse para o Alexandre, algumas coleções trazem o Barnabé e algumas não trazem. Mas é um texto muito importante, né? Indiscutivelmente, um texto muito importante. E ele dialoga muito com a Didaquê, né? No capítulo 18, 19, ele cita a Didaquê. E ela também é citada nas Constituições Apostólicas, que é um livro, uma obra posterior, né? Quarto ou quinto século, né? Quase inteira. Mas o texto mesmo a gente só veio a tê-lo a partir do século XIX, quando o metropolita da Nicomédia, Filoteus Brienius, é isso? Eu creio que seja essas pronúncias, né? Você é que sabe o grego e latim, é contigo. Então, ele encontrou esse texto num mosteiro em Constantinopla, né? Então, eu fico pensando, né, quantos documentos maravilhosos a gente perdeu com a queda de Constantinopla, né, Alexandre? Com certeza, imagina que... quer dizer, eu fico pensando, né, não tem a mesma, como é que eu vou dizer, o mesmo conhecimento, todo mundo sabe da destruição da Biblioteca de Alexandria, mas foi uma destruição terrível, né, quando Constantinopla foi tomada pelos turcos, né, e tudo. Então, Isso. E a gente perdeu muita coisa, realmente. Agora, aqui, eu estou vendo aqui, né, a impressão que eu tenho de Didaquê é que ela é como se fosse uma iniciação à vida cristã, pegando a linguagem de hoje em dia, né? Todo mundo aí que vai fazer a sua catequese tem um manualzinho de iniciação à vida cristã, mas para aquela época, né? Eram os estudos, a preparação para a pessoa vir a se tornar cristão, né? Poder ser batizado e poder participar da vida da comunidade, né? Especialmente assim, como a congregação local funcionava, né? Quais os cuidados que ela tinha que ter quando ela recebia alguém que se dizia profeta ou um apóstolo, né? Tem umas coisas muito interessantes no texto e é o cuidado que eles tinham, né? Eles tomavam cuidado, por exemplo, tem uma parte que diz que você não deve julgar o profeta, né? Julgar o que o profeta está dizendo. É um negócio que é meio estranho. Depois eu fiquei pensando, mas isso reflete o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Mas eles diziam assim, não, você não julga o que ele está dizendo, mas olha para a vida dele, né? Se a vida dele não for de acordo com o que ele está pregando, ele é um falso profeta. E, inclusive, toda essa questão que você colocou é porque, na época, eles ainda não tinham uma estrutura formada que os defendesse, como a gente tem hoje em dia, né? Uma hierarquia da igreja com os sacerdotes, bispos. Então, é o início disso. Então, eles tinham, digamos assim, de se organizar, né? Não sabe quando é o Espírito Santo ou não, mas, ao mesmo tempo, de criar defesas, né? Como as nossas defesas do organismo, e para a comunidade ir crescendo. Ali era uma comunidade que vão gerar os cristãos modernos, as igrejas modernas, ou eu estou aqui a tendência a dizer a igreja católica, né? Mas sem querer, Não, a igreja universal. É ela mesma, é ela mesma. É ela mesma, com certeza. O interessante desse início, nessa semente de hierarquia, é que ele cita bispos e diáconos. Eu não sei como é que é a versão que você está aí, né? Sim, fala de bispos e diáconos. É a da Paulus, que você falou que tem no seu quinto. E a palavra bispo aí, ela é a tradução da palavra episcopos. Hoje a gente tem o conceito de episcopal, né? Episcopos é uma palavra interessante, porque epi significa sobre, scopus é olhar, né? Então, o episcopos era um supervisor. E o diácono, a palavra diácono significa servo, né? Serviçal, aquele que serve. Mas o texto ele não cita, por exemplo, os presbíteros, que em grego o plural seria presbiteroi, né? Que a gente tem hoje, o padre é um presbítero, né? O padre é um presbítero. É uma tradução para ancião. Então é curioso como era, né, a igreja primitiva, né? Com os seus anciãos, diáconos, supervisores, como isso foi se construindo, se amoldando, para a gente chegar nos modelos que nós temos hoje, né?
Isso. Eu estou pensando aqui, se o meu amigo concorda, da gente já encaminhando para o final, até para depois da gente continuar, não ficar um vídeo longo, e Sim. talvez para dar um gostinho, né? Eu vou ler aqui, se o amigo me permite, de Dadqué, Instrução dos 12 Apóstolos, isso é logo no início, né? Instrução do Senhor para as nações, como você já disse, por meio dos 12 apóstolos. E começa com aquela imagem, para a gente encerrar, dos dois caminhos. Eu acho que é uma imagem bonita, que me remete ao Salmo 1, e a vários outros trechos da Bíblia. Né? A gente pode falar aí de escolher um ou outro caminho. Então, vou ler só esse primeiro parágrafo, que ele é, acho, fundamental para a escolha de qualquer cristão. Existem dois caminhos. Um é o caminho da vida e outro o da morte. A diferença entre os dois é grande, né? Só nesse parágrafo a gente já vê um conteúdo muito grande, ainda mais no mundo de hoje, né? Que o mundo de hoje gosta de se basear, de se dizer que se baseia na liberdade. E, sem querer desmerecer, eu acho que a liberdade é fundamental, porque o cristão ele se entrega à sua crença livremente, do contrário, ele não é cristão, né? Todos aqueles erros do passado, de querer converter à força, isso não é cristianismo, né? E essa liberdade é você ter maturidade de escolher o caminho de criar restrições. Não é de você achar que você pode tudo, que se você é livre, você pode qualquer coisa. Não sei se você tem alguma coisa a complementar. Eu me lembro do ensino, só para fechar aqui a minha ideia, desculpa, que me veio agora, que eu aprendia com a minha avó, minha tia-avó, que eram pessoas simples do interior de Minas Gerais, né? Aquelas pessoas da roça, que sempre falaram: a liberdade acaba onde começa a liberdade do próximo. Né? Então, a gente tem que aprender a restringir a nossa liberdade. E aqui vai além. Não é apenas essa liberdade positiva e negativa, mas de você escolher um ou outro caminho, né? O caminho do bem ou do mal. Até porque a liberdade também é liberdade de não fazer, né? Então, a liberdade irrestrita, ela é a semente da destruição da própria liberdade, né? Uhum. Quem age sem restrições, em algum momento vai sofrer as consequências disso. Aí ela vai perder toda a liberdade. Então, a liberdade para existir, ela tem que ser comedida, tem que ser usada com sabedoria. Agora, com relação ao conceito dos dois caminhos, isso é uma coisa que a gente já encontra lá no livro do Deuteronômio, quando Moisés fala das bênçãos e das maldições, né? Para as pessoas que seguirem um caminho ou outro caminho. Você percebe um pouco disso também lá em Josué. Olha, vejam bem onde que vocês vão. Então, isso é muito presente na Bíblia, né? Jesus, novamente, sobre a porta larga e a porta estreita. Como eu falei anteriormente, os essênios com o livro da Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas. Então, esse dualismo, além de apelar para a nossa temperança, ele também tem um caráter escatológico, né? Que é apontar o fim de tudo, né? Porque se você tem um caminho de luz, então você sabe que essa luz vai acabar iluminando totalmente e as trevas vão deixar, né, de ter espaço. E o livro, na verdade, as pessoas vão ler a Didache, eles vão perceber que ela termina com essa expectativa, né? Yeah. Agora, uma coisa interessante, a gente, cristão maduro, 2000 anos depois de todos aqueles eventos, né? Talvez eles pensassem que Cristo tivesse as portas, né, ali. Mas como a gente sabe que para Deus um ano é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, né? Então, ele está mesmo às portas, né? Então, Cristo subiu, mas ele já é o piscar de olhos dele voltando, porque eu não sei como você vê isso, ele está numa realidade além do tempo, né? O tempo não tem poder sobre ele. Então, se você não... Se ele está nessa realidade além do tempo, 10 mil anos seriam nada, né? Tanto é que, pelo menos para nós católicos, e eu desculpe eu usar o exemplo da minha fé, não estou desmerecendo as outras, mas é a realidade que eu conheço. Por exemplo, quando eu rezo o terço, né, a gente, de certa forma, também está reparando por uma crucifixão que já aconteceu, é como se fosse uma realidade atemporal.
que ao mesmo tempo ali na cruz, parece coisa de ficção científica, mas que Jesus Cristo tá sobre o tempo, por todo o tempo, né? Tem a imagem dos cartuchos, que é aquela cruz em torno da qual gira o mundo, né? Tem até em latim, mas eu não estou me recordando da frase em latim. Mas Sim. a cruz permanece e o mundo gira à sua volta. Para mim é uma imagem muito bonita. Agora, remetendo ao Evangelho, uma impressão, isso é uma coisa pessoal minha, uma maneira até subjetiva que eu tenho de ler, sobretudo, os Evangelhos. Tem muitas passagens que, para mim, nos Evangelhos, eu vou usar aqui como exemplo dos dois caminhos, a passagem do jovem rico, que acaba saindo triste, porque ele não conseguiu, né, naquele momento, seguir o caminho. Mas sabe que eu tenho impressão, para mim, naquela passagem e outras, que elas ficam meio que abertas, quer dizer, a perícope ali, o evangelho, ele não dá um desfecho total, que até para você usar seu exemplo, não, mas eu vou voltar e me converter. Então, eu sempre imagino, é claro que isso é uma fantasia e tudo, que aquele jovem rico, depois, talvez de algum tempo, alguns meses, alguns anos, teria voltado e se convertido. Não sei se é uma heresia, mas eu gosto de imaginar isso. Né? E vejo ali na Bíblia, muitas vezes, como o autor do evangelho em questão, isso se aplica a mais de um, como é que ele traz o leitor, através do tempo, junto consigo, para aquela passagem. Em João tem muito disso, né? Muitas vezes eu me coloco no lugar do discípulo amado. Quer dizer, é como se você estivesse observando aquela cena, que não fosse apenas João. Espero não estar cometendo nenhuma heresia. Isso aí é o seu padre que vai julgar. Você já está conversando com o herege, né? Então. Mas é isso, meu amigo. Então, eu tenho uma impressão parecida com a sua, sabe? Porque se você voltar para aquela passagem, você vai perceber que Jesus amou aquele jovem, né? Sim, é muito bonito. Exatamente. O que eu faço, Senhor? O que eu faço? Ele diz, vai, você sabe os mandamentos. Faz isso, faz aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Não, mas isso eu tenho feito desde a minha juventude. Mas ele é jovem, né? Desde a minha juventude. Eu sempre fiz isso. Daí Jesus olhou para ele, te falta uma coisa para ser perfeito. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele saiu dali triste, né? É o limite que ele podia ir, né? Então, eu acho que naquele momento ele percebeu. A tristeza dele foi porque ele não queria dar os bens dele? Ou a tristeza dele foi de ter percebido que ele realmente não tinha alcançado padrão nenhum, como ele imaginava que tinha alcançado? Sim, Entende? Mas eu fico com você, ele se converteu posteriormente e viveu uma vida. A gente vai encontrar com ele e vou fazer essa pergunta lá em cima. O que aconteceu? Com certeza, até mesmo porque Nosso Senhor aceita a conversão até no último momento, né? Como no caso de São Dimas, né? Exatamente. Então ele tá sempre de braços abertos, nos esperando, né? Mas voltando um pouquinho ao tema, essa questão dos dois caminhos, como eu falei, por ser escatológica, você pensar que você vive como você está no tempo, mas você vive você antegoza uma realidade fora do tempo também, né? Porque na verdade é isso, quando você vai lá participar da Eucaristia e tudo mais, o que está acontecendo ali é uma coisa mística, é a comunhão, né? É a comunhão. E você é corpo de Cristo naquela comunhão, mas o corpo de Cristo, ele é uma estrutura que vive no tempo e fora do tempo, né? Sim, e eu noto na igreja, né, aí é a minha impressão, aliás, a Santa Missa, que eu gosto tanto, você ali é como se o tempo tivesse parado. Até trazendo um contraste da minha experiência quando espírita, eu ia na reunião pública do espiritismo, você tinha o palestrante falando, nós sentados assistindo, e tinha um relógio lá, onde você podia observar. Putz, essa reunião está chata. Já está acabando. Na missa, é como se você estivesse ali no contexto atemporal. A não ser que você olhe para o seu pulso, mas eu não faço isso, você em nenhum lugar, a não ser a luz do sol passando pelos vitrais, você não tem nenhuma referência ao tempo do mundo. Você não vê um relógio numa igreja católica, não sei em outras igrejas, não tem um relógio na parede ali. Eu não sei se
se faz sentido para você. Sim. E uma coisa interessante é que naquele momento você não está em comunhão só com as pessoas que estão do teu lado. Você está em comunhão com uma igreja que já triunfou também, com todos os santos nos céus, porque isso é a igreja, né? Sim, exatamente. É esse momento que você está na eternidade. Ainda, estando aqui, você já está na eternidade nesse momento, você antegoza essa presença. Exatamente. Sem nos esquecer, né? Talvez você vai discordar das almas no purgatório, que estão ali também na igreja padecente. Mas é isso, meu amigo. Você tem alguma consideração para encerrar? Eu acho que é por aí mesmo, sabe? A gente é uma introdução muito, muito breve, muito suave. Ela também não não é uma aula, então a gente não pegou ponto por ponto para ir já começar aqui. É mais uma conversa mesmo, né? Mas especialmente que as pessoas procurem conhecer. É um texto curto, você encontra aí versões dele na internet, né? Para você começar a ter uma ideia da longa tradição a que você pertence, né? Que eu acho que é isso. Isso, a longa tradição cristã que nos une, né? Exatamente. E hoje é igual, eu não sei, antigamente, lembro na minha infância, as séries, né, eram bem menos séries do que hoje em dia, pelo que a gente consegue maratonar e ver tudo, mas uma série, quando começava, o primeiro episódio era maior, era quase um filme. Então, hoje, creio que nos próximos episódios, a gente lê e comenta um pequeno trecho, fazer reflexões pequenas, né? Mas aí a pessoa já conhece a visão da obra, já teve um panorama da obra como um todo. Isso, a gente pode ir por sessões, né, Alexandre? A gente pega a sessão por sessões, né? Daí fica bem mais simples. E pedindo até para o Espírito Santo nos inspirar, com essa sessão aqui me inspirou você fez a referência ao, meu Deus do céu, ao Moisés, eu fiz ao Salmo 1, a gente até dialogar, né, a Bíblia, acho que nós dois somos apaixonados pela Bíblia, com a origem do cristianismo, de Daquê, né, que Sim. a gente vê ali. Eu vou até ler aqui o Salmo 1 na versão da Bíblia de Jerusalém, para quem não estiver lembrando do texto. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos rombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e medita na sua lei de dia e de noite. Eu fiz uma meio alterada na minha leitura, mas é isso. É isso. O texto traz Yahweh, né? Yahvé. Então, meus amigos, ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.